Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a esse canal, eu sou a Mônica Laia, você está no canal Divina Chama Gêmea, um canal criado por mim e pela Jaque para falar das conexões divinas, almas gêmeas e chamas gêmeas. E hoje eu tô aqui para esclarecer, tirar algumas dúvidas. A gente tem recebido muitos comentários, muitas perguntas nas nossas caixas de entrada, tanto aqui quanto do Instagram. Então esse vídeo não tem assim um foco específico. Eu vou realmente trazer aqui algumas respostas dentro daquilo que a gente está estudando, dentro daquilo que a gente está vivendo. Eu sempre digo que não existe uma verdade absoluta, a gente não está aqui para catequizar ninguém, digamos assim. Isso é o que a gente estuda, o que a gente constata na nossa própria jornada e o que a gente pode constatar da jornada das nossas clientes, das pessoas que interagem com a gente. Então é um método meio empírico junto com estudos. Bom, vamos lá. A primeira questão é: o divino masculino, ele passa pela noite escura da alma, ele também está passando por transformações. Eu, divino feminino, estou aqui, estou me transformando, estou lidando com as minhas sombras, estou enfrentando os meus medos, estou cuidando ali das minhas questões egóicas, da minha criança interior. Que garantia que eu tenho que o divino masculino, que a minha contraparte, que o meu gêmeo está fazendo a mesma coisa? Gente, o que a gente sabe é que na medida que uma contraparte desperta, seja divino masculino, seja divino feminino, e começa efetivamente a entrar no processo, entra na noite escura da alma, começa a fazer os processos de cura, automaticamente, por uma questão de ressonância energética, porque a gente está falando aqui de seres que compartilham a mesma alma, então compartilhem o mesmo material energético, digamos assim, automaticamente, se um começa, o outro se sente tocado a começar também. Isso pode ser que, se a gente for falar de 3D, de linha de tempo, isso pode ser que não seja tão compatível assim. Então, por exemplo, uma contraparte começa a fazer o trabalho, só depois de algum tempo é que a outra contraparte começa a fazer. Então pode ter um desencontro ali na temporalidade, mas é um processo natural. Se um começa a fazer, o outro em algum momento começa a sentir também aquelas necessidades, é convidado também a fazer isso, né? Existe a questão do livre-arbítrio? A gente patina um pouco para dar essa resposta, porque sim, existe um tanto que é do livre-arbítrio, ou seja, eu escolho como eu vou viver esses processos, eu escolho a minha qualidade afetiva, a minha qualidade psicológica, eu escolho se eu vou pegar um caminho mais curto, um caminho mais longo, digamos assim, mas a espiritualidade me coloca naquela direção. Então, é mais ou menos assim, né? Todos os caminhos levam a Roma? Todos os caminhos levam a Roma, mas provavelmente terão caminhos mais agradáveis, de um tempo mais agradável, com menos desafios ou com menos dor, com menos sofrimento, menos surpresas desagradáveis, e vão existir caminhos mais desafiadores. Todos vão chegar em Roma. Mas é o que eu estou falando, a qualidade, o ritmo, o contexto daquele caminho, isso cabe ao livre-arbítrio de cada um, tá? Todo mundo chega, mas como e quando eu chego, tá na mão do livre-arbítrio. É isso que a gente pode observar, tá? Mas chega-se lá por quê? Aí a gente entra numa outra questão. Quem está num processo de chama gêmea, quem é chama, quem está dentro de uma jornada de chama, não vai conseguir escapar da jornada, não vai conseguir escapar da missão. Por quê? Porque isso é um contrato, é um pacto espiritual que nós temos muito antes de encarnar. E talvez de muitas outras vidas antes dessa, a gente já tenha firmado esse pacto. Com certeza nós já firmamos esse pacto. Então, eu posso até escolher nessa vida sair da dinâmica. O que é a dinâmica?
Por exemplo, eu sou corredora ou eu sou perseguidora e eu decido sair daquele papel. Então, eu sou a perseguidora, né? Eu sou o divino feminino perseguidor e estou ali naquela obsessão, naquela tentativa, naquela insistência, estou naquela fase da dinâmica inicial ainda. De repente, eu desperto que não é por aí, eu saio da dinâmica, eu falo, não, eu não vou mais perseguir. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou tratar desses meus pensamentos obsessivos para não ficar emitindo essa corrente obsessiva para o meu gêmeo, eu vou de repente, sei lá, de repente até me relacionar com uma alma gêmea, eu vou fazer alguma outra coisa, então eu saio da dinâmica, né? Eu deixo de viver aqueles passos da dinâmica, mas eu ainda estou dentro de uma jornada de chamas, por quê? Porque se eu sou chama e eu tenho essa missão espiritual e eu tenho esse contrato de alma pré-estabelecido muito antes da minha encarnação, então, sair da jornada, abandonar a missão, eu não tenho como. Isso são aquelas coisas que estão na mão do espírito e não do livre-arbítrio. Mas eu posso decidir sair da dinâmica. Porque se a dinâmica estiver me causando sofrimento, sim, eu posso efetuar ali as minhas mudanças, fazer ali algumas estratégias e tomar outras direções, tá? Então, tem essa diferença também. Noite escura da contraparte divino masculino. Como que é a noite escura da alma do divino masculino? Ele passa pelas mesmas transformações que o divino feminino? Passa, mas o que a gente observa é que pelas próprias características de personalidade que o divino masculino encarna, esses processos, geralmente eles são desencadeados por questões da vida prática. Então, são questões financeiras, questões profissionais, questões familiares. Então, muitas vezes esse divino masculino tem uma outra família, ou já tem filhos, ou tem compromissos familiares. São questões de vida prática que acabam ali criando certos desafios que vão impulsionar, que vão lançar, digamos assim, o divino masculino para olhar para essas sombras, para olhar para essas questões e começar o trabalho de transformação individual. Já o divino feminino, que a gente observa, é que a parada é mais emocional mesmo. É porque entra num sofrimento, é porque entra numa melancolia, é porque entra naquela coisa de querer e não poder, né? De querer e não conseguir, de sentir que ama demais e de repente não sente que é correspondida. Então, geralmente são questões emocionais que estão ali mais incisivas, que são ali mais exuberantes no processo de despertar do divino feminino. E do divino masculino, por questões de características de personalidade, de forma de enxergar a situação, de forma de lidar com a vida, geralmente são questões de vida prática que levam o divino masculino a esse despertar. Mas o despertar acontece para os dois, o trabalho acontece para os dois, atravessar a noite escura da alma acontece para os dois. Isso faz a gente pensar também na questão de gênero, né? Que é uma outra dúvida que eu vim aqui tirar. Eu posso ser uma mulher, né? Ter um corpo de mulher, ter uma escolha sexual feminina e ser um divino masculino. E posso ser um homem e ser um divino feminino. Isso pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. No nosso canal mesmo tem um monte de mulher que se identifica como sendo divino masculino. E tá tudo bem. E de repente o que a gente vai perceber é que a dinâmica, mesmo eu sendo mulher, se eu sou uma mulher divino masculino, eu vou acabar vivendo a dinâmica como os meninos geralmente vivem, quando os meninos são divino masculino. E vice-versa, né? Então, assim, eu vou perceber que a minha dinâmica é um pouquinho diferente das outras meninas que são chama, se eu sou uma mulher divino masculino. Deu para entender? Acho que sim, né? Então, assim, pode ser invertido. É por isso que tem casal de chama homossexual, não tem o menor problema. Por quê? Ok, são dois homens homossexuais, mas um vai ser divino feminino e o outro vai ser divino masculino.
E como que eles vão perceber se eles são divino feminino e divino masculino? Provavelmente na dinâmica isso vai acabar se revelando exatamente por conta dessas características e dessas situações que eu estou pontuando para vocês, tá? Tem mais alguma coisa que eu precisaria trazer à tona aqui para vocês? Falei da questão dos gêneros, falei da questão de livre-arbítrio. Uma boa, essa é legal. Eu postei recentemente na comunidade aquele filme O Diário de uma Paixão e falei que ali a gente tem um exemplo de uma jornada de almas gêmeas, né? E uma seguidora do nosso canal trouxe que talvez aquilo pudesse ser uma jornada de chamas. E o que eu trouxe aqui o ponto, né? Levei para ela refletir, estou trazendo aqui para vocês refletirem. A missão espiritual de um casal de chamas, lembra, é uma missão coletiva. Geralmente as chamas, quando elas têm um entrelaçamento em 3D, elas vão trabalhar com algo que vai tocar muitas outras pessoas, outros casais de chamas, eles vão entrar ali em trabalhos de terapêuticos, às vezes vão abrir um negócio que vai trazer muita luz para quem está em volta, mas tem uma missão espiritual, tem uma missão transcendente, que é uma missão que exatamente transcende os interesses da conexão do casal. E quando é uma jornada de almas gêmeas, geralmente essa missão ela é muito restrita ao próprio casal, ali no máximo aos familiares do casal. Não existe essa conotação de um propósito maior. É um propósito espiritual tão grandioso quanto, mas que é mais circunscrito à realidade daquele casal. Quando a gente fala de chamas, a gente está falando de algo maior, a gente está falando de um trabalho que vai impactar o coletivo e não o indivíduo tão somente. Repito, dentro de uma perspectiva ampla do que todos nós, almas, estamos fazendo aqui encarnados, todo mundo tem um papel fundamental, importantíssimo, indelegável e que tem um valor inestimável, tá? Então, a alma gêmea tem um papel punk, almas afins, punk, almas dármicas, punk, e chamas gêmeas, punk, tá? Mas são missões diferentes, a gente só tem que entender isso. Todas as missões são importantes, mas são missões diferentes. Então, o Diário de uma Paixão, eu não identifiquei ali nenhum grande propósito espiritual, nenhum trabalho que impactou o coletivo. Vi que era uma situação que trazia ali transformações individuais, no máximo ali para os familiares, para as pessoas que estavam em volta. Por isso que dentro da nossa análise a gente entende que aquilo era uma jornada de almas gêmeas e não de chamas gêmeas. E aí nesse sentido, mais uma coisa que eu venho esclarecer para vocês, as dinâmicas podem ser muito parecidas. Dinâmica, de novo, gente, dinâmica é diferente de jornada, tá? Jornada é essa coisa maior, é esse propósito espiritual que envolve o contrato que eu estabeleci antes mesmo de encarnar. A jornada, ela transcende os limites de tempo e espaço da 3D. A dinâmica é o que eu vivo aqui no 3D, nesta vida encarnada. Então, as dinâmicas de almas gêmeas, chamas gêmeas, às vezes de relacionamentos kármicos, elas têm muitos pontos de semelhança e isso pode levar a gente a alguma confusão. Mas em termos de jornada, as jornadas são diferentes. E onde a gente encontra o ponto principal que me leva a pensar que eu estou numa jornada de almas gêmeas e não de chamas gêmeas, ou de chamas gêmeas e não de almas gêmeas. A questão desse chamado espiritual, a questão desse trabalho que vai impactar o coletivo e não apenas as questões ali circunscritas ao casal. E reforço, todas as jornadas, num contexto mais amplo, são fundamentais, são importantes, tá? Não estou aqui desmerecendo a jornada de ninguém, longe disso. Só estou tentando trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de discernimento sobre o assunto, tá? Eu acho que eu esclareci as principais dúvidas. Vou sempre pedir para vocês, gente, continua comentando, continua perguntando, porque as perguntas de vocês fazem com que a gente estude mais e traga
novas e novas e novas perspectivas, novos e novos olhares, isso é legal, porque todo mundo vai se descobrindo ali e aprendendo algo novo e trazendo algo novo para a própria vida, para a própria jornada. E mandem perguntas, mandem sugestões que também leva a gente a estudar novas possibilidades de vídeos, tá bom? Se fez sentido, se bateu com o teu coração, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha o vídeo. Nós também temos o nosso canal no Instagram, que é o mesmo nome, @Divina Chama Gêmea. A gente também posta algumas coisas legais por lá. Se você gosta desse assunto, se inscreve no canal, assina clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. A gente está sempre postando novidade por aqui. E é isso. Paz, luz, amor. A gente se vê por aí. Namastê.